Pequena mensagem para a noite desse dia, só para os que esperam em Deus. Quando a Bíblia nos diz, queridos, através desta canção, espera em Deus, na verdade a sua promessa já foi liberada através de seu Filho Jesus na cruz do Calvário, amém? A promessa foi liberada, aquilo que é direito teu, já estão nas regiões celestiais, esperando que você possa tomar posse, aleluia. E eu quero nesta noite falar de pelo menos 3 aspectos no sangue de Jesus que te dá a vitória. Não, a igreja não entendeu. 3 aspectos no sangue de Jesus que te dá a vitória. Abra a tua Bíblia para o livro de 1 João, 1 João, capítulo 1, versículo 7, a parte B do versículo. A Bíblia nos diz, queridos, no livro de 1 João, a parte B: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quero falar em cima de 3 aspectos. O sangue te dá vitória em pelo menos 3 aspectos. Aleluia. Quando eu entender, queridos, que a minha luta, que aquilo que eu tenho corrido atrás, aquilo que eu tenho lutado, o Senhor já me deu a vitória sobre todos esses aspectos da minha vida. Eu só preciso compreender e entender o valor e por onde eu devo caminhar dentro deste sangue. Hoje, o sangue de Jesus é representado pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. A autoridade do sangue de Jesus está naquilo que o Espírito do Senhor é na nossa vida. Para que nós venhamos entender esses aspectos, queridos, nós precisamos mergulhar um pouquinho na história. A Bíblia vai falar no livro de Êxodo, capítulo 12, sobre o sangue que era expelido, sobre o sangue que era passado nos umbrais das casas, como proteção. E quando eu olho para o sacrifício da cruz, eu olho simplesmente se cumprindo tudo aquilo que o povo fazia no tempo da lei, se cumprindo através da graça nas nossas vidas. Eu só preciso compreender o poder do sangue de Jesus. Quando eu olho para isso, hoje eu entendo que não há mais a necessidade de eu sacrificar um cordeiro, porque o cordeiro de Deus foi sacrificado. E através do sacrifício do cordeiro de Deus, o véu do templo se rasgou. Deus nos deu a liberdade de adentrar diante dos santos, no santo lugar, e nos apropriar das promessas e da vitória que foi através do seu sangue na cruz do Calvário, queridos. Aleluia. Então eu quero falar de 3 aspectos. O primeiro aspecto desta mensagem: o sangue do Senhor Jesus, ele nos dá vitória, primeiro, contra o pecado. Eu preciso entender que o sangue do Senhor Jesus, não tem aquela passagem bíblica que diz: lava-me com teu sangue. Este lavar-se com seu sangue é se vestir de uma nova criatura, é se vestir de uma veste nova. E o sangue do Senhor Jesus, ele te dá esta autoridade, querido, de você se vestir, porque ele te resgatou do império das trevas.
Ele te acolheu, Ele te deu um nome, Ele te proporcionou coisas novas, Ele te trouxe um novo viver, uma nova virtude. Então o sangue do Senhor, Ele te proporciona vitória contra o pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, Ele te purifica de todo o pecado. Talvez você esteja pensando: pastor, o senhor não conhece, não sabe o que eu fiz, o senhor não sabe o que eu tenho feito, o senhor não sabe o que eu tenho cometido. Não sou eu quem está falando é a própria palavra do Senhor contigo nesta noite, quando diz que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, Ele te purifica, não é de alguns, mas é de todos os pecados. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, maior condenação, queridos, é quando eu não me aproprio da promessa e levo a minha mente a capturar a acusação do maligno, dizendo que não há solução para o meu problema, que não há solução para a enfermidade, que não há solução para a escassez, que não há solução para a adversidade que eu esteja passando. Eu preciso me apropriar desta verdade. Diga aleluia. O sangue de Jesus, ele tem o poder para remover a culpa que pesava sobre nós e cancelar toda a sentença de morte eterna que trazíamos. Há poder para cancelar toda a sentença. Eu imagino um homem sendo levado, como era o próprio homem. Se você fazer aplicar uma semelhança, você vai entender que substituíram o homem para qual foi pendurado a cruz, o madeiro. Não era Jesus, era Barrabás. Mas Jesus foi substituído. A sentença que estava de morte sobre Barrabás, Barrabás simboliza eu e você nesta noite. E Jesus foi colocado no lugar, foi cancelada a sentença de morte das nossas vidas. E Jesus pagou o preço de algo que não era dele. O seu sangue foi vertido na cruz para nos trazer liberdade, queridos, aleluia. Então, tendo cancelado todo o escrito de dívida, eu imagino alguém que tinha uma carta, e nesta carta veio sentenciado algo que ele devia de muito valor. Senhor Jesus, através do seu sangue, foi lá e cancelou, rasgou, anulou, e disse para mim e para você: foi consumado na cruz. Você tem livre acesso para viver a abundância sobre esta terra. Aleluia. A Bíblia vai falar no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 14: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-a na cruz do Calvário. Sabe, queridos, para mim vir para um culto de vitória, eu preciso entender que não é a intelectualidade do pastor, que não é os gritos, que não é o falar em línguas, que não é a eloquência, que não é a maneira dele dirigir a palavra para a igreja que vai mudar a tua história. O que vai mudar a tua história é você sair da tua casa ciente que você vai ter um encontro com Deus e vai ser lavado, todo o escrito de dívida vai ser cancelado da tua história. Deixa mais profundo. Quando a Bíblia diz que assim como você imagina em sua alma será ela,
é simplesmente eu olhar para a cruz do Calvário e dizer: Ele pagou, então eu mereço coisa melhor. Eu não aceito na minha história viver o que eu estou vivendo, andar da maneira que eu estou andando. Eu não aceito, e eu começo a imaginar o meu tempo de glória, o meu tempo de bonância, uma vida cheia de felicidade. Você sabe qual é o grande problema da igreja do século 21? É que ela está esperando isso acontecer para viver. Só que nós não vivemos por aquilo que enxergamos ou vemos. Nós vivemos por aquilo que acreditamos. E o acreditar, ele começa por aqui, queridos. Eu preciso crer aqui. Eu preciso ver aqui, ver com a mente, acreditar com a mente, enxergar com a mente. Eu preciso acreditar e começar a materializar aqui a minha história. Porque quando eu vivo segundo, quando eu vivo esperando acontecer primeiro, eu estou sujeito a qualquer pessoa chegar comigo e dizer não vai dar certo, e eu me entristecer e acreditar que não vai e parar por ali mesmo. Mas quando eu tenho convicção de quem eu sou e do que eu quero em Cristo Jesus, pode vir quem vier, pode acontecer o que acontecer, mas eu não abro mão do que foi derramado na cruz do Calvário em meu favor, queridos. O mundo tem determinado sentença sobre a igreja, e a igreja tem se submetido e esquecido quais foram as palavras de Jesus para a sua vida. O mundo tem se comportado muitas das vezes de uma forma, querido, que nem Jesus, na pessoa do Espírito Santo, quer estar perto, porque deixou de acreditar, deixou de viver, deixou de compreender. Aleluia. Então em Colossenses 2,14 a Bíblia diz: havendo riscado o escrito de dívida, não vai ser riscado, já foi riscado o escrito de dívida que havia contra a tua vida. Viva de tal forma que o diabo vai ter que correr, porque ele vai ver uma maneira diferente na tua história. Agora eu acordo de manhã, minha primeira palavra é: estou ruim, não dou conta, não sei o que eu vou fazer, o negócio está desmoronando na minha cabeça. Vai continuar pior do que está, porque nós vivemos segundo aquilo que nós confessamos e acreditamos, queridos. Experimenta, querido, a viver diferente. Você não é um cidadão desta terra, você está de passagem. Você não tem que se acostumar com o padrão deste mundo, você está de passagem. Você precisa se acostumar com o padrão celestial. Você precisa começar a viver o que é o padrão dos céus. E qual é o padrão do céu, pastor? No céu não vai haver fome, não vai haver escassez, não vai haver plantos, não vai haver tristeza, não vai haver todas essas murmurações que o mundo tem feito nos dias que as quais estamos vivendo. No céu a Bíblia diz que nós vamos estar junto com o coral e cantando o hino da vitória, dizendo que Ele é santo, que Ele é digno, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a majestade. O nosso cântico é esse. E se nós começarmos a viver, queridos, continuarmos a viver da maneira que nós estamos vivendo, tudo é um motivo de pretexto. Quando eu boto pretexto naquilo que Deus determinou na minha história, eu estou dizendo: Senhor, o teu sacrifício não valeu a pena. Quantos estão entendendo?
Mas quando eu começo a sonhar com os céus, quando eu começo a viver os céus aqui na terra, queridos, aí você vai começar a experimentar coisas diferentes. Aleluia. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 17 em diante: e não me lembrarei mais de seus pecados e de sua iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus. Pega aí esta palavra, ousadia. Seja ousado. O problema está batendo a tua porta. Olha para o problema e diz: problema, tu é apenas a motivação para me dizer para você que eu sou lavado, que eu sou remido, que eu sou herdeiro da promessa. Seja ousado para dizer ao inimigo da tua alma: Satanás, na minha ignorância tu dominava a minha mente, mas hoje eu conheço quem é o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo, o Senhor, e por Ele eu fui lavado e remido pelo seu sangue. Quando nós brincamos de ser cristãos, o diabo não brinca de ser diabo, queridos. Quando você está brincando de ser cristão, o diabo vem com tudo para cima e não brinca de ser diabo. Se ele pegar uma brecha, ele vai te derrubar. Pastor, misericórdia, isso está na Bíblia, tá? O diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor como leão querendo dragar. Se tiver brecha, vai entrar. Se tiver brecha, vai acabar, vai bagunçar. Vai entrar dentro da casa, vai bagunçar tudo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Mas o diabo, que é comparado com ladrão, ele veio trazer prejuízo para a tua história. Então tenha ousadia para entrar no santíssimo lugar. Como é que eu entro, pastor? Eu entro pelo sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz, o véu do templo se rasgou. Você tem livre acesso. Você não precisa mais trazer um pombo, um carneiro, um novilho para sacrificar, para ter acesso no trono da graça. O sacrifício, o cordeiro pascual foi sacrificado para que você tivesse livre acesso. Aleluia. Então tenha ousadia para entrar no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus. Aleluia. Em Romanos capítulo 3, versículo 24 em diante, a Bíblia nos diz: sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Não precisa mais trazer o novilho, o carneiro. Você foi justificado pela sua graça. E o que é graça? É favor imerecido. Você não merecia, mas Ele foi sacrificado pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25: a qual Deus propôs como propiciação pela fé. Propiciação pela fé. Que mais, pastor? No seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter Ele a sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que nele seja justo e também justificado
daquele que tem fé em Jesus. Eu preciso ter fé. Eu preciso crer que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. É isso que está dizendo aqui. Isaías 53, 4 e 5 vai dizer: o seu sangue derramado pavimentou para nós uma nova vida, uma nova história. O seu sangue derramado foi simplesmente Ele pegar o que te trazia dor, colocar sobre Ele. Teu sangue derramado foi simplesmente Ele dizer: vem cá, está impaciente, eu vou tirar a tua impaciência, eu vou dar a minha paciência. Foi isso que Ele fez. Ele pavimentou uma rua de espinho, se colocando sobre os espinhos, para que você pudesse pisar sobre o seu corpo e não sentir nada, causando dor alguma na tua história. Aleluia, queridos. Eu preciso acreditar nestas promessas. Eu preciso compreender que não é uma figura de linguagem, não é algo fictício. O sangue de Jesus é real. O sangue de Jesus é mais real do que o antibiótico que tu toma para dor de cabeça. O sangue de Jesus é mais real do que o feijão com arroz que você coloca na mesa e come todos os dias. O sangue de Jesus é mais real do que o amor que você tem tentado demonstrar ao teu cônjuge, aos teus filhos. O sangue de Jesus é real. Então a primeira vitória é você ser liberto de todos os pecados através do sangue de Jesus. Ele também nos dá vitória contra a nossa velha natureza. A Bíblia vai falar em Hebreus capítulo 9, versículo 13 em diante: portanto, se o sangue de bode e de touro e a cinza de novilhos aspergidos sobre os contaminados os santificaram, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem dar mácula a Deus, purificará a nossa consciência de toda obra mortal, para servirmos a Deus, a um Deus vivo. A velha criatura, queridos, dentro de nós, ela precisa ser mortificada. O sangue de Jesus, ela mata essa criatura dentro de nós. O sangue de Jesus, ela mortifica a velha natureza. Que natureza é essa, pastor? A natureza adâmica, a natureza do querer experimentar, a natureza do querer provar Deus, a natureza da curiosidade. Portanto, se o sangue de bode e de touro e a cinza de novilhos aspergidos sobre os contaminados santificam, imagina o sangue de Jesus. Isso aqui era na lei. Você vive na graça. Ah, pastor, tenho buscado, mas a carne é fraca, eu não consigo vencer esse pecado. Sabe por que não vence esse pecado? Porque você precisa fazer uma decisão genuína para Jesus. Você precisa reconhecer Jesus como Senhor absoluto. Você precisa reconhecer a santidade de Cristo na tua vida através do seu sangue. Aleluia. O sangue nos dá vitória contra a natureza pecaminosa. A Bíblia diz: se eu estou em Cristo,
eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eu não tenho que estar preso às coisas velhas. Quem vive de passado é quem? Não é museu, é o diabo quem vive de passado, porque ele acusa, ele pega as coisas antigas e acusa na tua vida, no teu viver novo. Uma brecha é o suficiente. Porque se o nosso passado, se fôssemos viver dele, de coisas antigas, o nosso passado teria valor igual as coisas antigas que se botam em museu. Porque o que está em museu tem valor. São boas lembranças, ou são lembranças de tempos históricos. O único que dá valor às nossas histórias passadas de pecado é o diabo. Quer exemplo? Casal é casado, vive uma maravilha, e de repente um faísca acontece dentro do relacionamento. Qual é a primeira coisa que se usa? Coisas passadas. Não é isso? É o passado. Porque você fez isso, lembra daquilo. Não é isso? Então o diabo pega o passado para confrontar o presente. Sabe por quê, queridos? O diabo, ele não sabe o que Deus tem preparado para você. Não, a igreja não entendeu. O diabo não sabe a história maravilhosa que Deus preparou para você. É por isso que ele luta com o teu passado. Porque a única coisa que vai destruir o presente de Deus na tua história, o presente que Deus tem preparado para você, a única coisa é o teu passado de pecado, se você voltar a viver ele. O sangue de Jesus, ele arranca a velha natureza. Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus. A velha natureza de Paulo foi arrancada, e ele marcou a sua história. Sabe, queridos, teve homens que marcaram a sua história, mas teve homens que viveram uma vida errônea e perderam a graça de Deus. Realmente, a vida de Sansão, por exemplo. Qual era o plano de Deus para Sansão? Sansão foi constituído juiz. Sansão nasceu para julgar. Sansão não nasceu para ser um prostituto, cobicioso. Sansão não nasceu para isso, mas ele escolheu viver o que o diabo traçou na vida dele. E por conta daquilo, ele dormiu no sono da displicência. E quando nós dormimos o sono da displicência, é o momento que o diabo vem e age nas nossas vidas. O diabo usou a vida de Dalila. Onde é que estavam as forças de Sansão? Nas 7 tranças? Era? Não era na trança, era na obediência. Por onde entrou o pecado de Sansão? Não foi ele ter deitado, foi ele ter olhado. Se ele não tivesse olhado, ele não tinha criado desejo. Deus arranca a velha natureza pelo seu sangue. Sansão foi preciso ir para uma roda de moinho.
cego dos dois olhos, cegaram a Sansão. A pior coisa que os filisteus fizeram foi cegar os olhos de Sansão. Porque o pecado de Sansão estava por aquilo que ele via. Por isso que a Bíblia diz: o que olho não vê, o coração não sente. A Bíblia vai dizer: nem olho viu, nem penetrou no coração aquilo que Deus tem preparado para você. Sabe, queridos, e quando se fala isso, são os sonhos de Deus. E o diabo não tem poder para ver, para penetrar. Só tem se você abrir a porta que Deus pagou pelo sangue do seu filho na cruz do Calvário. Que porta é essa, pastor? A porta do véu do templo se rasgando e te dando livre acesso. Meu Deus. Vamos lá? Então Deus arranca a velha natureza. Deixa eu dar um exemplo de uma natureza tratada. José do Egito foi humilhado, foi jogado num buraco, foi desprezado, rejeitado pelos seus irmãos. Mas a comunhão que ele tinha com Deus era intocável. O buraco não arrancou isso. Ser vendido como escravo não arrancou isso. Ser acusado de estrupador, de assediador da mulher de Potifar não tirou isso dele. Porque quem está em Cristo, lavado pelo seu sangue, nova criatura é. O diabo não toca naquilo que Deus está com as mãos em cima, queridos. Entenda isso. Não toca. E por último, Deus nos dá vitória contra o diabo nas suas obras. Ele nos dá vitória contra o diabo nas suas obras através do seu sangue. Apocalipse 12:10 nos diz o seguinte: então ouvi a grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Filho, do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Jesus deu testemunho dando a sua própria vida. Os nossos irmãos em Cristo pegaram a ideia, entenderam que o sacrifício da cruz, uns até tentaram, como Pedro, pular fora do barco, mas Jesus trouxe para si e se manteve firme. Interessante, queridos, que quem é lavado pelo sangue do Cordeiro entende a grandeza de Cristo. Porque quando o apóstolo Pedro foi morto, ele mesmo questionou a sua morte quando disse: não sou digno de morrer como meu Senhor foi, pendura-me de cabeça para baixo. Sabe, queridos, o sangue de Jesus, ele nos liberta de toda a obra do diabo. O projeto de Deus para a vida do apóstolo Pedro era grande, e o diabo tentou atrapalhar o projeto quando ele negou a Cristo.
Mas interessante que aquilo que Deus escreveu, o diabo não toca. O diabo só tem permissão para tocar em algo que Deus escreveu da tua história, se você abrir a agenda da tua vida para ele ver. Se não for dessa forma, ele não pode, queridos, porque o diabo não é onipresente, não é onisciente, não é onipotente, só Deus. Aleluia. Então Deus nos dá a vitória contra o diabo e as suas obras. Está na luta? Olha para o sangue de Jesus e lembra as promessas que foram liberadas através dele. Está doente? Olha para o sangue de Jesus e vê as promessas que foram liberadas através dele. Está tendo discórdia familiar? Olha para o sangue de Jesus. Está fraco na fé? Olha para o sangue de Jesus e lembra do que o que Jesus falou para Pedro. Pedro, o galo não canta 3 vezes e tu vais me negar. Eu tenho certeza que Jesus sabia o que ele estava falando para Pedro, e sabia que Pedro ia dar a volta por cima, queridos. Sabia. Então nesta noite, queridos, que Deus te possa dar vitória dos teus pecados, da tua natureza pecaminosa e sobre as obras do diabo. Que Deus possa te dar vitória sobre as lutas que você tem enfrentado no teu interior, porque talvez você esteja sofrendo sozinho, calado, indo para o banheiro chorar calado, saindo de dentro de casa para chorar distante. Talvez você esteja vivendo tudo isso e pensando que você está só. Deixa eu te dizer uma coisa: o sangue de Jesus hoje ele é representado pelo Espírito Santo. E quando as tuas lágrimas estão rolando, quando você está chorando, quando você está pensando, Ele está lá. Ele está ouvindo. Ele está no teu lado. Ele está no teu lado, ouvindo os teus gemidos. Sabe por quê, queridos? Porque Ele tem cuidado e tem ciúme de vós. Naqueles momentos de maior luta que você questionou, por que de novo comigo? Deus tem permitido fazer acontecer coisas na tua história, para você lembrar e entender que as misericórdias dele são eternas. Mas você precisa mergulhar neste sangue e pedir proteção dele. Não se deixe ser dominado pelo pecado, pela influência das obras de acusação do diabo. Não se deixe, porque nós temos uma arma poderosa nas nossas mãos, e essa arma se chama o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Ponha sobre teus pés. Eu quero orar contigo. Adora comigo. Aleluia. Tá chorando porque se você tem um Deus e cuidar de você e mandou te esquecer, Ele sabe de tudo e você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. e ele estava junto. Lembra de todos os livramentos que você já passou.
Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aqui vou levantar. Levanta as mãos. E onde colocar as mãos eu vou te abençoar. Declara isso. Quem cuida de você não dorme. Descansa. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar e tudo vai passar. Imagina aí a tua história sendo mudada. De onde você vem, Imagina aí, de onde você porque esta é a palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Assim como você imagina em sua alma, será ela. você já passou. As lutas ficaram para trás, é algo novo que Deus te dá nesta noite. Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Eu declaro sobre a tua vida, você que nos assiste, não chora. Olha, querido, ainda não chegou o tempo final. Deus apenas está começando uma história contigo. Este momento de luta, de dor vai passar, e Deus vai fazer você girar nesta roda que parou alguns dias, para você contemplar o melhor dele na tua história. Deus mandou te falar e tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Senhor, eu oro quebrando toda influência maligna. Eu oro desfazendo toda obra do diabo. Tudo aquilo que o diabo plantou na mente do teu filho, da tua filha, tudo aquilo que ele desejou acontecer diferente da vontade de Deus, eu quebro, meu Deus, nesta noite. Eu chamo a existência, meu Deus, um milagre. Eu chamo a existência os teus sonhos, os seus sonhos sobre a vida da tua igreja. Eu ministro, meu Deus, libertação. Eu lhe ministro, meu Deus, abundância do Senhor. Eu ministro, meu Deus, perspectiva de dias melhores sobre a vida da tua igreja. Eu determino aquilo que o Senhor vê sobre a tua história, e Ele manda te dizer que nem olho viu, nem penetrou no coração de alguém, tudo aquilo que Ele tem preparado para a tua vida. Se prepara, porque Deus nestes dias vai te preparar uma surpresa. Te prepara para boas notícias que vão chegar à tua porta. Sabe por quê? Porque Deus assim o fez na tua história. E se você crer, diga: eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Que a graça do Pai, o amor inconfundido de Cristo Jesus, que as ricas consolações do Espírito Santo e o lavar do sangue do Cordeiro seja sobre a tua vida até a consumação dos séculos dos séculos. Se você crê, receba, pega, guarda no teu coração e dá mais um aplauso para Jesus.
Estamos encerrados, querido. Que Deus te abençoe e te leve em paz até o teu lar.